A visão do governo sobre economia pode ser resumida em frases curtas. Se a coisa se move, taxa. Se continuar em movimento, regula. Se ela parar de se mover, subsídia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. A situação no Brasil é lastimável. O brasileiro dirige umas carroças inseguras através de estradas esburacadas e abastecendo seu tanque com combustível batizado. Tudo isso com as bênçãos governamentais. Em razão disso, embora tenha uma frota 4 vezes maior do que a nossa, os Estados Unidos têm proporcionalmente apenas 1/4 das nossas mortes no trânsito. Mas o que estaria por detrás dessa brutal diferença? Bem, no vídeo de hoje apresentaremos alguns fatos que ilustrarão a enrascada que o Brasil se meteu, criando regulamentações e impostos soviéticos para impulsionar a indústria local. Você talvez não saiba, mas a gasolina brasileira é diluída em 27% de álcool. Sim, quando você vai ao posto e resolve abastecer com aquela gasolina aditivada marota, saiba que você está pagando 1/4 desse valor para usineiros e outros empresários protegidos pelo governo. Este percentual de 27% é definido por lei. Portanto, vender gasolina pura no Brasil dá cadeia. Mas calma que piora. Somente o Brasil tem uma legislação que impede a comercialização de carros comuns abastecidos a diesel. Só o Brasil tem essa jabuticaba. Tanto que tais carros são comuns nos Estados Unidos e na Europa. Aqui existem uns poucos veículos que podem funcionar com diesel, como caminhões, mas tudo segundo critérios do governo. Infelizmente, porém, estes também sofrem com sua parcela de intervenções soviéticas. Atendendo a interesses dos produtores de soja, o governo Lula estabeleceu uma obrigação de misturar 2% de biodiesel no diesel comum lá na década de 2000. Sempre houve interesse em subir esse percentual, mas haviam estimativas que diziam que o nível máximo de mistura recomendável seria de até 7%, sob pena de se prejudicar o próprio veículo. Neste caso, o governo brasileiro não aprovaria uma medida que iria ferrar com a frota nacional, não é mesmo? Errou! Seguidos aumentos patrocinados por lobistas em Brasília já fizeram essa mistura subir para 10%. Não obstante, uma decisão de Bolsonaro tem oportunamente vetado um percentual ainda maior que os lobistas queriam instituir. Na prática, estamos falando de um sistema de adulteração de combustível oficialmente aprovado pelo governo. Mas fique tranquilo, pois todas essas decisões são fundamentadas em ciência, muita ciência, ciência pra caramba. Mas quais seriam os critérios para se rejeitar o combustível adulterado? Bom, para começar, o biodiesel é higroscópico, ou seja, absorve a umidade do ar. Além disso, os produtores de biodiesel não conseguem eliminar toda a água do combustível, algo entre 200 e 500 partes por milhão. Essa condição é responsável pela formação das borras, frequentemente vistas nos reservatórios dos postos, mas também presentes em jipes e outros veículos que sofrem problemas mecânicos oriundos desse combustível politicamente correto. Esse arranjo é tão absurdo que o Brasil é praticamente o único país que arrisca usar um percentual tão grande de biodiesel. Só a Argentina possui os mesmos 10% de mistura presentes no diesel brasileiro. Lembrando que esse percentual tende a subir para 12% ou 13%, no que depender do lobby da soja no Congresso. E a situação do etanol chega a ser ainda pior. O Brasil é disparado o país que mais adultera o percentual de gasolina, com a mistura de 27% de etanol no combustível disponível nas bombas. Nos Estados Unidos, berço dessa insanidade, a mistura de álcool na gasolina é de 15%. Lá também a decisão foi motivada por agricultores com fortes conexões com o governo. Mas ainda assim, o nível de adulteração que eles aceitam é muito menor do que o brasileiro. Em outros países, esse percentual fica na casa dos 5%. Tal como no caso do biodiesel, as regulações paridas pelos burocratas de Brasília também comprometem o funcionamento mecânico dos carros movidos a etanol. Por ser mais corrosivo, os carros abastecidos a álcool precisam passar por diversas adaptações para darem conta do combustível mequetrefe. Os próprios carros vindos do exterior são submetidos a um processo de modificação para rodar por aqui, popularmente conhecido como tropicalização, um procedimento que aplica modificações na suspensão, direção e até sistemas de arrefecimento e injeção. Outras alterações também podem incluir mangueiras mais reforçadas para lidar com o etanol e, em alguns casos, rodas menores, pneus mais altos e suspensão mais robusta, neste último caso para lidar com o estado sofrível das nossas estradas brasileiras. As maiores mudanças mecânicas estão nos motores flex, que precisam lidar com a corrosão gerada pela água misturada no etanol. O etanol que vai na gasolina não tem água, portanto os motores monocombustíveis são menos propensos a problemas. Ainda assim, o uso do carro flex foi bastante impulsionado pelo discurso verde governamental.
Na teoria, os carros brasileiros podem rodar com qualquer proporção de álcool e gasolina, mas é um típico caso em que o equipamento se propõe a fazer duas coisas sem conseguir fazer bem nenhuma delas. Carros brasileiros são como patos, eles voam mal e andam mal, mas os socialistas e keynesianos chamam isso de um caso de sucesso. E já que falamos em tropicalização, vale a pena mencionar as condições lamentáveis da carroceria e os aspectos de segurança sofríveis dos carros brasileiros. Os automóveis fabricados no Brasil possuem soldas fracas, escassos recursos de segurança e materiais inferiores, se comparados a modelos feitos para americanos e europeus. Essa condição não pode ser amenizada com meros airbags frontais. Quando se compara o desempenho dos carros brasileiros com os carros importados, a fragilidade do produto nacional é inegável. Enquanto os veículos vendidos nos Estados Unidos e Europa ganham 4 ou 5 estrelas em testes de colisão, os equivalentes nacionais pontuam muito abaixo. Por exemplo, o sistema de suspensão traseira do Ford Ka vendido na Europa pontuou 4 estrelas, em um teste da Euro NCAP em 2008. A versão latino-americana recebeu apenas 1 estrela. E mais recentemente, o Chevrolet Onix saiu-se ainda pior, com 0 estrelas em um teste de colisão frontal em 2017, ano em que o modelo foi o carro mais vendido no Brasil. Mas você, meu amigo, não tem que se preocupar, pois a montadora garantiu que cumpre todas as regulações exigidas no Brasil. A conclusão é inegável: carros brasileiros são carroças. E esta, aliás, foi a afirmação de Fernando Collor quando promoveu a abertura da importação e a queda da lei da informática nos anos 90. E pasme, se hoje a situação está ruim, imagina o quão pior ela era quando havia ainda mais mecanismos keynesianos de proteção aos metalúrgicos do ABC. Não fosse essa tímida abertura do governo Collor, o brasileiro estaria comprando o moderníssimo Del Rey até os dias de hoje. Os mais atentos já conseguem visualizar a raiz de todo o mal. O Brasil é o que é graças à Petrobras de Vargas e ao protecionismo praticado nos governos militares e seus programas de estímulo ao álcool na década de 70. O que, só a título de curiosidade aqui, incluiu também o desenvolvimento de aviões agrícolas movidos a etanol, como foi o caso do Ipanema. Os mais saudosistas dirão que essa medida foi um plano de contingência necessário por conta da crise do petróleo daquele período. Mas a verdade é que questões como a cotação do petróleo e os preços das safras de cana são elementos imprevisíveis dos quais o governo deveria manter distância. Quer uma prova? Passando pouco tempo, a cotação do petróleo caiu e o preço do etanol explodiu, o que foi uma lástima para quem embarcou na moda dos carros alcoólicos. Aliás, conforme a demanda do combustível álcool caía, os usineiros tinham duas soluções: investir no açúcar ou pedir pela criação de uma reserva de mercado estatal. Adivinha o que eles escolheram? O resumo da ópera é que hoje temos a cota de 27% de etanol, pelo qual você é obrigado a pagar cada vez que vai encher o seu tanque de gasolina. Se você acha que não pode ficar pior, pense duas vezes. Durante o governo Temer, uma campanha do setor quase levou o percentual de álcool na gasolina para hediondos 40%. Os prejuízos desse arranjo são infindáveis. O potencial energético do etanol é apenas 70% da gasolina. Isso significa que, na média, se a quantidade X de gasolina é capaz de rodar 100 km, a mesma quantidade X de álcool rodará meros 70 km. Mas e a diferença de preços? Ela, por acaso, não compensa essa queda de eficiência? Apesar dos preços oscilarem sempre, tanto do álcool quanto da gasolina, geralmente a conta não é tão simples de ser feita, o que na prática implica que a diferença é ínfima e dificilmente a escolha do etanol fará sentido. Hoje pode ser mais barato fazer seu trajeto com um combustível, amanhã com outro, mas a média e no longo prazo, isso fará zero diferença. Já quanto ao discurso ambientalista, esse faz menos sentido ainda. Os ecochatos afirmam que o benefício ambiental é que as lavouras do biocombustível capturam carbono da atmosfera. Porém, ainda que a cana precise de carbono para se desenvolver, isso por si só não justifica transformar o Brasil num imenso canavial. Inclusive, se não fossem os incentivos perversos do governo, as terras agricultáveis que hoje se destinam a promover combustível de baixa qualidade poderiam muito bem ser empregadas no cultivo de outras plantas igualmente dependentes do carbono. Mas, sem justificativa racional qualquer, o governo e seus empresários favoritos optam pelo plantio da cana, que posteriormente deverá passar pelo processo de queima para a colheita, liberando carbono na atmosfera, para no fim ter seu produto utilizado em inúmeros motores de combustão ineficientes. Em que universo esse arranjo é melhor do que deixar os agricultores competindo entre si pelo plantio de feijão, café, laranjas, uvas, morangos ou hortaliças? No fim, infelizmente, a realidade brasileira é uma mescla do interesse indecente de alguns grupos privados que entram em conluio com o Estado para desfrutar de demandas artificiais e terem seus cofres abastecidos por dinheiro do BNDES.
Mas, ironicamente, sujeitos da estirpe do Ciro Gomes dizem que o problema do Brasil é nunca ter investido no Programa Nacional de Desenvolvimento. É completamente revoltante que sujeitos da estirpe do Renan Calheiros possam decidir com uma canetada quanto de soja e caldo de cana será empurrado à força em nossos combustíveis. Sem falar nos esquemas de fabricação de carros de papel que viram uma lata de sardinha na iminência de qualquer colisão. E quando há uma alteração de preços, quando, por exemplo, a soja e a cana ficam mais caras, o preço do combustível adulterado fica mais caro do que a gasolina sem batismo. Daí os burocratas incapazes de lidar com o cálculo econômico precisam parir algum decreto para garantir o uso do biocombustível a fim de fazer controle de preços. O Estado retira dos cidadãos até mesmo a decisão do combustível que nós podemos usar. Mas agora que você já conhece o inferno, me deixe compartilhar duas boas notícias. A primeira delas é que um projeto do deputado Marcel von Hatten pretende revogar a proibição de compra de carros importados seminovos. Sem adentrar muito ao mérito, isso permitiria, por exemplo, que você comprasse o veículo Ford americano do ano de 2012, o que hoje seria considerado crime. Apesar de ser um produto usado, talvez essa opção faça mais sentido do que pagar horrores numa carroça 0 km com as digitais dos 9 dedos de Lula. Outro projeto em tramitação prevê a liberação de carros de passeio abastecidos a diesel, que apesar de serem obrigatoriamente conspurcados pelo biodiesel lulista, poderão ser mais uma opção dentro do limitado leque proporcionado pelo mercado brasileiro. Assim, concluímos com a constatação de que será ótimo se tais projetos passarem. Mas, naturalmente, a verdadeira liberdade só será conquistada quando pudermos usar nossas carteiras de Bitcoin para comprar tanques de guerra que andam na ciclovia. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!